Vamos ler as próprias palavras do profeta William Branham, o que ele fala sobre alarido. O dicionário diz que alarido é clamor de vozes, é uma gritaria, é uma choradeira. E não está errado. O que é o alarido? Um clamor de vozes. Se vocês forem para Apocalipse 5, vocês verão que após ter já anunciado sobre o Cordeiro que ia interceder por todos e mostrar o leão, você vê que foi um grito de muitas vozes que diziam: grande é o Senhor, digno é o Senhor. E esse tempo que aconteceu o alarido, porque estou falando de coisas acontecidas, o alarido não está para frente, o alarido está para trás, o rapto está para frente, mas o alarido está para trás. Então nós vamos falar do alarido. E o alarido, o que aconteceu, segundo as palavras de Paulo, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Grandes vozes, o mesmo Senhor descerá do céu. Se você for em Apocalipse 10, 1, a primeira frase do versículo diz: e vi outro anjo forte que descia do céu. Essas escrituras cumpriu ao mesmo tempo. 1 Tessalonicenses 4,16 e Apocalipse capítulo 10, verso 1. Era o Senhor descendo do céu, e esse Senhor era o anjo forte no tempo do irmão Branham. E o anjo forte, William Branham diz que é Cristo. Então, se o Senhor desceu, Cristo também desceu. E Ele é o mesmo. Porque este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Então, isto já são coisas acontecidas. Se você ainda não gritou, grite. Se você não mostrou um clamor de vozes em agradecimento, mostre. Se você não chorou, chore. Porque isso já é passado. E se quem viveu no tempo de William Branham não pôde ver isso, eu dou graças a Deus por viver hoje e ver isso sem ter auxílio de quem quer que seja, somente da mensagem do profeta. O que eu prego, não tenho auxílio de nenhum bom pregador do Brasil. Não tenho copiado de nenhum pregador que andou com o irmão Branham. E nem também os desprezo. Mas eu sei que isso é verdade. E quem crê nisso daqui vai até o fim. Porque tem Bíblia e tem mensagem para provar que isto é verdade. Não importa o tamanho do homem, não importa o tamanho do grupo, o que importa é o tamanho de Deus. Amém. Então, isso já aconteceu. Eu vou ler isso aqui para vocês, porque eu creio que também deve ajudar. Que a gente fala, mas se lê vai melhor. Apocalipse 5, verso 9. Verso 8 em diante. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo... Agora, se você notar aqui no verso 8, olha, havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Já estava tudo ali, as orações dos santos. Nós estamos orando hoje, já estava lá. Muitas vezes a pessoa crê num Deus muito mesquinho.
Nós cremos num Deus de verdade. Tem pessoas que creem num Deus que a coisa tem que acontecer para Deus saber. Nós não. Nós cremos num Deus que já sabia e quando a coisa aconteceu já estava tudo escrito e ele já tinha cumprido tudo aquilo ali. Então é isso que você deve ver. E cantava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos. E se você não viu que ele é digno de tomar o livro e de abrir o seu selo, não faça nada do que eu vou ler agora. Mas se você viu que ele é digno de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, então faça o que vou ler aqui agora. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste. Não vai comprar, compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Já está tudo comprado. Você pode dizer: tu és digno? Tu és digno. Amém. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Ele não vai nos fazer reis e sacerdotes. Ele já nos fez reis e sacerdotes. A questão é que nós temos um tempo para reinar na terra. Mas hoje já reinamos sobre o mundo, a carne e o diabo. Amém? E eles reinarão sobre a terra. Isso daqui é para quem já viu o Cordeiro tomar o livro e dizer: tu és digno. Agora, se você espera, tem muita gente que está esperando os selos, será aberto na tribulação. Depois que Jesus vier e arrebatar a igreja. Ele vai abrir selo para quem? Ele abriu o selo para poder mostrar que o seu nome estava dentro dos selos, e quando o selo foi aberto, você deu uma gritaria, porque você encontrou o seu nome ali dentro. Agora, eu tenho dito, eu não chamo Osmar dentro do livro. Eu gosto de falar mais claro. Eu chamo HM. Isso aqui dentro do livro. Aqui fora do livro eu chamo Osmar. Mas dentro do livro, não. Dentro do livro, eu chamo o nome do mensageiro do dia. E o profeta diz que o nome do mensageiro do dia é o nome de Deus. Então eu tenho o nome de Deus. Você tem o nome de Deus. O que está te chamando é o nome de Deus. Abraão restaurado 45. É só você ler. Deus pegou e deu parte do seu nome para Abraão. H-A-M. E Deus deu para William Branham. H-A-M. Leia as mensagens. Irmão Branham sempre pregando sobre H-A-M, mas nunca ele fala que é Branham. É você que tem que saber que é Branham. Ele fala H-M. E você tem que ter essa luz. Ele diz H-M Billy Graham. Mas logo ele diz só que Graham tem 6 letras. É o número do homem. Mas ele não falou, o meu tem 7. Não. Ele diz Abraão tem 7. É o número de Deus. Abraão. Mas você tem que ver que no tempo de Abraão, foi exatamente ali quando H-M apareceu. Ali apareceu o Elohim, o H-I-M, falando com o H-A-M. Agora isso aqui é para quem tem luz, que está com as mensagens na mão. Vamos prosseguir aqui, se você pode dizer: digno és de tomar o livro? E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Vocês têm coragem de falar comigo aqui? Enquanto eu falo, você repete? Amém? Digno é o Cordeiro que foi morto
de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Aleluia! Vê se você está entre esse grupo aqui agora. Eu ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que nele há, dizer, diga comigo, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Agora, isso aqui é júbilo de quem estava lá quando os selos foram abertos. Tá, mas eu nasci depois que os selos foram abertos, não importa. Se eu ouço a mensagem agora e creio que isto aconteceu no tempo de William Branham, que foi quando o Senhor desceu do céu, foi quando as vozes diziam, digno é de tomar o livro, de desatar os seus 7 selos. Não importa que você nasceu há 5 anos atrás, é que vai nascer ainda. Mas se ouvir esta mensagem, não ouvir primeira e segunda etapa, não, ouvir essa mensagem, o alarido para o casamento. Se você ouvir esta mensagem e dizer, eu creio nisso, eu creio nesta mensagem. Os outros dizem, isso é loucura. Você diz, eu gosto dessa loucura. E se acha que eu estou louco, deixa-me sozinho. Agora vamos ver o que William Branham diz quando ele leu, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não vou falar da ressurreição hoje. Dá uma pregação, você sabe que eu já preguei sobre isso. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16. Parágrafo 80. O rápido. 80 e 81. O rápido. Agora, quero que captem isso. Não deixem passar por alto. Deixaram passar por alto. Ele avisou. Quero que captem isso. Não deixe passar por alto. Notem. A palavra diz aqui, em 1 Tessalonicenses, que há 3 coisas que têm que suceder antes que o Senhor mesmo apareça. É interessante isso daqui. Ele não diz que 3 coisas têm que acontecer antes que o Senhor mesmo arrebate a igreja. Apareça. A primeira coisa que sucede, porque quando ele veio no Monte Pôr do Sol, foi ali que ele já estava aparecendo, preparando o povo para o arrebatamento. Eu não sou preparado, vocês não são preparados para o rapto por um homem. É o mesmo Senhor que desceu do céu. Deus prepara um povo para Ele mesmo. Deus conquista a esposa dele mesmo. Quando ele mandou Eliezer buscar a esposa, vai na casa do parente. Ele sabia. Você não vai por outros homens, por outras terras. Não, você vai lá na casa do meu irmão. Era ali que tinha que trazer uma esposa para o filho de Abraão. E Deus não pega ninguém fora dos parentes. Deixa eu te dizer o que é parente. Ele, Cristo, é redentor parente. Ele não pega ninguém que não é parente dele. Tem que ser parente dele.
ele vem casar com gente que é do parentesco dele. Talvez nós casamos com gente estranha, mas Deus não. E quem casa com estranho tem que parar, meditar, tem que namorar, porque tem esse período de namoro, e depois do namoro, aí vem o noivado, depois do noivado é que vem o casamento. Agora, todos esses períodos Jesus Cristo já teve. Jesus Cristo já chamou a noiva, namorou com ela e casou com ela. Vamos chegar lá. E as pessoas têm uns que pensam que nós vamos casar no céu. William Branham diz que o casamento já foi feito aqui na terra. Então, se o povo crê na mensagem do William Branham, a gente fica quieto. Você crê? Amém. Não creu? Olha, amém também. Você não creu? Amém. Amém quer dizer assim seja, isso é fim de assunto. Se creu, é fim de assunto. Se não creu, é fim de assunto. Certo? Então sucede três coisas distintas: o alarido, a voz e a trombeta. Estas coisas têm que suceder antes da aparição de Jesus. Agora, o alarido. Jesus executa as três coisas em sua descida. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E o Senhor descendo do céu é Jesus Cristo descendo do céu. Ele executa as três coisas em sua descida. Ele não executa uma volta para depois executar outra, não. Ele executa as três coisas em sua descida. Amém? Fale comigo. Jesus executa as três coisas em sua descida. Amém. Alarido, voz e trombeta. Agora, se ele já desceu, as três coisas já foram executadas ou não? Ele já desceu do céu. Amém. Que é o alarido? É a mensagem. E sai primeiro. Essa é a mensagem. O alarido é essa mensagem. Eu quero que vocês entendam que irmão Branham nasceu como um profeta, mas quando o Senhor desceu do céu, foi 28 de fevereiro de 1963, às 18h10. No entardecer haverá luz. Às 18h10. Ele desceu do céu. Nós temos as mensagens que está escrita aí. Quando isso aconteceu, aquela coluna de nuvem que veio da eternidade, 28 de fevereiro, o último dia. Era para os gentios. Ele veio no último dia. Está mostrando para nós que é o último tempo. Às 18h10. Que é última hora do entardecer. Ele veio. E ficou até 18h30. 20 minutos. O sétimo selo. Quase meia hora de silêncio. Amém. Vamos prosseguir mais um pouquinho aqui. Eu não posso falar tudo de uma vez. Escuta aqui. Jesus executa as três coisas em sua descida. Que é um alarido? É a mensagem. E sai primeiro o pão da vida, trazendo a noiva ao gozo. Agora, Deus tem um modo de fazer as coisas. E Ele nunca muda seu plano, porque é o Deus imutável. Ele sempre fez através de profeta. Aí ele fala aqui: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Isso já está cumprido. Amém? Estou falando, por enquanto, do alarido e o Senhor descendo do céu e executando as três coisas na sua descida: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Parágrafo 88. Eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Isaías 27:3. Mostrando quanto Deus cuida da sua esposa. Não importa o que os outros digam. Deus está cuidando de você. E Deus gosta de um tipo de gente que tem palavra porque Ele é a palavra.
E além do mais, William Branham veio e diz que você chega a ser a palavra ao ponto que dá lugar para a palavra operar através de você. Se não der lugar para Apocalipse 10 operar, então os selos não foram revelados. Mas quando você dá lugar para a palavra operar, você se torna Apocalipse 10. Você se torna Malaquias 4. Aquilo tudo está encarnado em você, como foi encarnado em William Branham. Ele ordenou que estas coisas fossem assim. E tem que mandar estas coisas. A primeira coisa que sucede quando ele começa a descer do céu. Ele já desceu do céu? A primeira coisa que acontece quando ele começa a descer do céu. Há um alarido. Que é uma mensagem para juntar as pessoas. Este alarido é para te juntar. Você nunca é juntado só na primeira e segunda etapa. O alarido que vai te ajuntar. E o alarido deu quando o Senhor desceu do céu na terceira puxada. As pessoas creem de uma forma errada. O alarido é a mensagem do irmão Branham. Não, ele desceu do céu, temos Bíblia, temos mensagem, temos fotografia, temos ciência. Para provar isso, que ele desceu do céu em 28 de fevereiro de 1963, às 18h10, sobre o monte Pôr do Sol. Por que que ele não desceu no monte ao nascer do sol? Porque a mensagem não era ao nascer do sol. Ao nascer do sol foi quando ele veio para os judeus. Mas agora ele desceu do céu sobre o monte Pôr do Sol. Gente, tudo é uma mensagem. William Branham veio e prega uma mensagem. Qual é a atração sobre a montanha? E ele queria que você entendesse que a atração sobre a montanha, no Monte Sinai, foram os mandamentos. A atração sobre o Monte Calvário foi o Cordeiro dando a vida. Mas a atração sobre o Monte Pôr do Sol foi o leão abrindo o livro para nós, trazendo a mensagem da revelação dos 7 trovões. Depois disto revelado, dos trovões revelados, ele pregou esta mensagem. Qual é a atração sobre a montanha? E as pessoas simplesmente pegam o título e vão embora. Fica só em pergunta. Qual é a atração? Nós aqui não ficamos só perguntando qual é a atração, não. Nós dizemos qual foi a atração. Qual é a atração sobre o Monte Pôr do Sol? Era uma nuvem de 7 anjos vindo da eternidade com Cristo no meio. E William Branham diz, toma esta foto e vira para a direita um pouquinho e você verá que Cristo está ali no meio. Amém. Agora, esta é a hora do descer do céu. Esta é a hora do alarido e do casamento. Essa mensagem te casa. Casamento quer dizer unidade. Ó, é uma amarradura. Esses casamentos assim, ó, isso não é casamento. Isso é preparo para divórcio. Isso aí não é casamento. Casamento é união. Ó, o homem entrelaça na mulher assim, que a coisa fica amarrada. Que não há lei que desamarra, não há doença que desamarra, não há fome que desamarra, não há falta de coisas que desamarra, não há velhice que desamarra, não há sensualidade externa que desamarra. Mas você tem que ver descer do céu para casar com você. Ele está tão unido com você. Não há sistema que possa tirar você dele. Não há companheirismo entre pastores, entre igrejas que pode tirar você dele.
Eu não casei com companheirismo de pastores. Eu não casei com plenário de pastores. Eu casei com Jesus Cristo. Mostre com quem você está casado. Com quem você está casado? Com o sistema dos homens. Os pentecostais mostraram que eles estão casados com o Papa. A doutrina da Santíssima Trindade eles nunca deixaram dela. Estão casados com a Igreja Católica. Por isso Deus tinha que arrumar uma esposa. 7 anos na igreja, ela só veio pervertendo. Na terceira era, ela casou com o Estado. E depois ela nasceu na quinta era com Lutero. Mas isso era um nascimento só. Cresceu com Wesley, floresceu com os pentecostais, mas não deixaram da Santíssima Trindade. Mas Deus tinha algo melhor para nós. Damos graças a Deus. A esposa tem toda a riqueza do esposo. Ele não deixou você de fora. Ele trouxe você para dentro. Ele uniu com você, você uniu com ele. Mostra com quem você está unido hoje. Tem gente unida com a igreja. Então se a igreja não crê, não crê. Tem gente unida com o pastor. Se o pastor deles não crê, eles não crê. Eu não estou chamando vocês para unir comigo, não. Case com Jesus. Una com Ele. Se você estiver casado com Cristo e eu casado com Ele, nós não largamos. Eu não largo de você, você não larga de mim. Amém. Vamos deixar a emoção um pouco. Tem hora que é duro, né? O que vai fazer? A primeira coisa que sucede quando ele começa a descer dos céus, há um alarido, que é uma mensagem para juntar as pessoas. Primeiro vem uma mensagem: agora é tempo de adereçar as lâmpadas. Em que vigília foram adereçadas as lâmpadas? Na 7ª vigília, não na 6ª, mas na 7ª. E esse adereço é o preparo que você tem para mostrar que você é uma joia. Uma joia neste adereço. Que o adereço é um objeto. E esse objeto é uma joia. E você é esta joia que está ligado a esse Cristo. Cristo hoje é 7 trovões. Está na mensagem do profeta, ao nascer do sol 202. Cristo é os selos. Enquanto que eles ficam, Cristo é isso, Cristo é aquilo, Cristo é amor, Cristo é fé. Sim, você nunca fala o que o profeta falou. O irmão Branham diz, Cristo é os 7 selos. A coisa muda. Você tem que mudar de lugar. Você tem que mudar de opinião. Você tem que aceitar o que o marido fala. Ô esposa! Aquela que o marido não dá conta dela, é difícil. Uma esposinha desta é difícil. E o século XX está chovendo a mulherada que o homem não dá conta. Porque elas não param em casa, elas trabalham fora de casa. E se ele vai falar alguma coisa, ela já tem até o salário dela que ela pode viver sem ele. A de Cristo não tem. Ela é desprovida, ela não tem salário próprio. Para fazer uma oração tem que pedir a Ele. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Você não trabalha à parte, você não tem seu cheque à parte. É o meu cheque e você tem que pedir para mim, diz o Senhor. Mas a mulherada de hoje é difícil. Tirando as eleitas. Dá uma chance. Vê se você é eleito agora. Porque se não for eleito é difícil também. Está na igreja, só dando trabalho. Mas é difícil. E homens, por sua vez, mau marido.
Não sabe amar a esposa, não sabe controlar o lar. É a esposa que tem que preocupar com tudo. Ele não preocupa com nada. Amém? Vocês acham bom isso aí? Vocês querem ver o 89? O rápido? Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Meia-noite foi quando William Branham está na terra gritando, pregando a mensagem. Eis o noivo, sair ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Mateus 25, versos 6 e 7. Algumas das virgens encontraram que nem ainda tinham azeite em suas lamparinas. Porém agora é o tempo de adereçar as lamparinas. É o tempo do capítulo 4 de Malaquias. Olha quando foi o tempo. Lá no tempo de Irmão Branham. Faz mais de 40 anos que ele morreu, gente. E nós vamos crer que isso daqui está para frente. O tempo de adereçar as lâmpadas foi o tempo de Malaquias 4. Hoje não é tempo de Malaquias 4. Hoje não é tempo nem de Apocalipse 10, 7. Deixa escandalizar quem quiser. Mas hoje não é tempo de Apocalipse 10, 7. Hoje é tempo de Apocalipse 10, 8 a 11. 10, 7 era revelar o selo, já foi revelado. Mas 10, 8 é com o meu selo revelado. É com o meu livrinho. Esse é o nosso tempo. Esse é o tempo da esposa. Mas aquela que aquieta, aquela que diz eu creio, aquela que não tem cheque à parte. E se tiver, ela também fica quietinha e diz o que você quer que eu faça. Deixa eu dar uma chance que tem mulher boa que tem chefe também. Certo? Mas que ela conversa com o marido. Agora, tem aquelas que tipifica a esposa de Cristo. Olha, ela não tem dinheiro em si para comprar um picolé. Depende do marido em tudo. Aí depois canta aquele lindo. Dependo de Jesus. Viu? Se eu soubesse cantar, vocês iam ver. Se eu fosse o Alexandre. Mas só canta, depois depende. E aí? Ah, depende de Jesus. Quer fazer tudo sozinho. A mulher quer tomar conta de tudo. Eu não quero falar mais coisas. Eu vou deixar sem falar. Vou deixar. É o tempo de São Lucas 17:30. Quando foi? No tempo de William Branham. E todas as demais profecias que vemos perfeitamente colocadas nas Escrituras para este dia. Que dia? Dia que o William Branham está pregando. E as vemos claramente. Não há maneira de que... E vendo as coisas sucederem... Ah, meu precioso irmão e irmã. Escuta aqui agora, porque isso é o que te mostra que ele desceu do céu. E Deus no céu sabe que eu posso morrer aqui mesmo nesta plataforma. Você deve se dar conta das coisas. É tremendo quando você vê a Deus descer dos céus. No tempo de William Branham, eles tinham que saber, Deus desceu do céu. Enquanto ele estava descendo do céu, Apocalipse 10:1, ele é o anjo forte. Apocalipse 10:3, ele é o leão. Apocalipse 10:6, ele está dizendo, acabou o tempo. Apocalipse 10:7, ele é o William Branham. Apocalipse 10:8, ele é eu e vocês. Veja Deus descendo do céu assim. Quando você vê a Deus descer do céu, pobre de espírito, que pega a Bíblia, pega a mensagem, lê, mas não vê Deus descendo do céu. E ali estava, quando você vê a Deus descer do céu e mostrar-se diante de grupos de gente e declarar-se assim, como sempre o tem feito. Isso é a verdade com esta Bíblia aberta, diz William Branham. Agora Deus desceu do céu. Para quê? Eu tinha que unir comigo e com você. Vamos repetir isso aqui outra vez? É um parágrafo que eu estou falando de casamento, alarido. É uma mensagem que te chama para o casamento.
e logo te casa com Cristo e te prepara para o rapto. Provando sua palavra, 236. Vou deixar isso porque as pessoas muitas vezes não têm conhecimento. Nós estamos talvez cansados de escutar esse parágrafo. Mas tem gente por todo o Brasil e até fora do Brasil que não sabe nada disso. Mas eu vou ler com o passado aqui para você ver esse dia que nós vivemos. Ele diz, agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá. Era Elohim, não era Jesus. Que conversava com Abraão lá atrás. Que podia discernir os pensamentos na mente de Sara, atrás dele. Esse não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido. Mas era um homem em carne humana, que Abraão chamou de Elohim, o grande, todo-poderoso. Abraão chamou de Elohim. Era um homem. Abraão viu chegar na sua tenda 3 homens. Diz, mas aquele ali é o Senhor. Eram 3 homens. Mas Abraão identificou um. Um é o Senhor. Ele chamou aquele homem que apareceu na tenda. Abraão chamou ele de Deus. Elohim, o Todo-Poderoso. Meu Deus. Será que o Abraão de hoje, nós temos na mensagem onde o irmão Brando diz assim, Abraão e Sara é o tipo da igreja e Cristo. Ele mostra essas coisas para nós, mas ele mostra esse tipo dos dias de Abraão, mostrando que estava Elohim ali e Abraão. Abraão você vê como um ministro. E Elohim estava ali conversando com o ministro. E a Sara, a igreja, de trás da tenda, cheia de interrogações pela velhice, pelo cansaço, pelas veias lactantes secas, pela infertilidade no ventre. A dúvida chegou, a igreja sem força, a igreja sem poder. Mas Elohim chegou, falou com Abraão, o ministro, deu a mensagem para ele, e a igreja duvidou, Sara. E o irmão Brana diz, Deus não matou Sara porque ela era parte de Abraão. E logo ele diz assim, Deus não matou nós porque somos parte de Cristo. Mas nossas interrogações, nossos fracassos, daria para ele matar-nos. Nossas dúvidas de que ele não fez isso, não fez aquilo, não revelou selo, não revelou isso, não revelou aquilo, o cetrovônio não está revelado, isso é dúvida. Ele podia ter nos matado nesse período que nós não sabíamos, mas éramos parte de Cristo, ele não pode nos matar. Aí abriu nossa mente, a nossa madre, nosso ventre que era estéril, e graças a Deus pela esterilidade. Se você entender isso, deve dar graças a Deus. Se Sara não fosse estéril, poderia ter acontecido outras coisas. Mas na esterilidade, quando ela estava estéril, Abraão desceu ao Egito e mentiu ali. E ele podia ter dado um lugar para uma brecha para a semente egípcia entrar. Mas ela era estéril. Oh, coisa boa quando o crente é estéril, que não gerou corretamente, o ventre não abriu, a madre não abriu, não sei se você vai entender isso. A madre não abriu, ouviu pregações, mas não engravidou com aquelas pregações. Quem engravidou com as mensagens de Goiânia não aceita mais isso. O ventre está fechado, não recebe mais nenhuma semente, engravidou com a primeira e segunda etapa, fora do dia. Mas éramos estéreis, não engravidamos, só amamos, gostamos. Maravilhosa mensagem.
Boa mensagem. Isso nos prepara. É maravilhoso. Aí veio a semente. Terceira etapa é semente. Terceira etapa é vida. Aí veio a semente. Terceira etapa, Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, revelou os 7 selos, desceu, casou comigo e com você. E quem faz esse casamento é o ministério do Filho do Homem. Está aqui. Hoje sim. Hoje não entra mais nada. Eles estão errados de terem engravidado antes. Eles engravidaram antes do casamento. Isso nasce filhos bastardos. A gravidez antes do casamento. Hora de engravidar é depois que casa. E o casamento não tinha feito, porque o casamento não foi feito na primeira e segunda etapa. Eu tenho mensagem aqui para provar. O casamento não foi feito. Essa mensagem é de 64. Provando sua palavra. É aqui que ele revela como foi o casamento. E eu tenho tanta coisa na Bíblia para ler, mas não vai dar tempo. Seria tão bom. Isso daqui é tremendo. Escute. Mas era um homem em carne humana que Abraão chamou de Elohim, o grande e todo-poderoso. A mesma coisa que aconteceu na América do Norte. Era um homem em carne humana que o povo deveria chamar de Elohim. Deus em carne. Está aqui, ó, mostrando. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma. Agora observe bem. Nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja. Veja, não mais. A noiva é chamada. Veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça. Unir o casamento. Filho do Homem veio ali no Espírito Santo. Como eu falei ontem, provando sua palavra 211, irmão Brana disse que nós estamos vivendo, ele diz assim, estamos vivendo nesta era do pescoço. Porque é onde faz o encontro do corpo Laodiceia com a cabeça Cristo. Aqui é o ministério do Espírito Santo, que é o ministério do Filho do Homem no tempo de irmão Brana. E este ministério aqui do pescoço foi que ligou o corpo com o cabeça. O corpo está ligado com o cabeça. Cristo é o cabeça. Aqui o pescoço é o ministério profético de William Brana. Está aqui 211 dessa mensagem, provando sua palavra. Mas deixa eu prosseguir aqui para mostrar para você apenas esse casamento outra vez. Unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disso. Escuta outra vez. Quando o Filho do Homem descer. Amém. 1 Tessalonicenses 4,16 é o Senhor que desce do céu. Apocalipse 10,1 é o anjo forte que desce do céu. Aqui na mensagem provando a sua palavra, é o Filho do Homem que desce do céu. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana unir os dois, unir eu e Cristo, você e Cristo. A igreja tem que ser a palavra, ele é a palavra, e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem. Foi no tempo de irmão Brana. Não clérigo, não pastor. Tem pastor querendo fazer casamento. Nós fazemos casamento aqui, só do natural. Esse casamento aqui é o Filho do Homem que veio fazer esse casamento. O Filho do Homem desceu do céu em carne humana. Meu Deus do céu, será que não dá para o povo entender? O Filho do Homem é Jesus Cristo, desceu do céu em carne humana. Como que ele chamava quando ele estava em carne humana? William Brana. É o Filho do Homem descendo do céu em carne humana. Não clérigo. Você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. Tem gente que está esperando ele descer. Ele desceu em William Brana. Jesus Cristo desceu em carne humana entre nós em William Brana. William Brana não podia dizer, sou eu. É o mistério da terceira etapa. Deus diz para ele, não diga a ninguém.
O eleito, quando ouvir essa mensagem, eles vão sair da própria mensagem e crer nela. Porque tem que sair da primeira e segunda e crer na mensagem, na terceira etapa. Agora, isso é se tem eleição para isso. Se não tem eleição, fique onde está. É o melhor que faz. Agora é na hora do amém. Deixa eu terminar aqui. Ele é a palavra e os dois se unem. Para isso ser feito é necessário. Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tomará sua palavra tão real, tornará sua palavra tão real, que unirá a igreja e ele como sendo um. Ninguém uniu eu com Cristo, tanto como o William Branham fez. Porque o ministério do Filho do Homem estava nele para me unir com Cristo. Então eu estou casado. Lembra disso outra vez. Estou casado com Cristo. Você não está casado com o meu ministério. Você tem que estar casado com Cristo. Não casa com o meu ministério, não. Casa com Cristo. Você casou com Cristo, você está seguro nesta mensagem aqui. E eu também estou seguro e nós vamos viver juntos aqui. Porque você diz, eu estou casado com Cristo. Eu digo, eu também. O outro diz, eu também. Veja o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um. A noiva. Então ela irá para o lar para a ceia das bodas. Outra coisa, presta atenção. Ela irá para o lar para a ceia das bodas. Ela não vai para o lar para as bodas. As bodas é aqui. Com a mensagem do profeta, que me casou com Cristo. Agora nós vamos para o céu para a festa das bodas. Quer dizer, isso daqui é festa no céu que nós vamos. Casamento é agora. Nós estamos casados. Você quer casar? Vamos fazer o casamento? Senhorita Jesus Cristo, desejas receber o Senhor Jesus Cristo que saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão e revelou os seus 7 selos? Amém. Promete viver fiel a esta revelação, que ele desceu do céu e trouxe esta mensagem para você, mostrando que você está casada com ele, ligada a ele. Você o ama e mais nenhum outro. Isso precisa de fidelidade. É o crente casado com a palavra. Pode aparecer pregador bonito, feio, pode aparecer pregações bonitas e feias. Nada mais faz efeito. Você está casado. É como eu disse ontem, diga para a pessoa, eu tenho dono. Eu tenho dono. Vocês andam por aí, trabalham em muitos lugares que pode ser conquistada ou tentarem te conquistar. Mas a hora que perceber alguma coisa, diga, eu tenho dono. Saia do meu pé. E vocês das denominações da primeira e segunda etapa, eu tenho dono, saia do meu pé, saia do meu caminho. Não adianta falar mal mais dessa mensagem, que ele saiu do trono. Não adianta falar mal, eu já casei, agora acabou. Amém. E então, ela irá para o lar para a ceia das bodas. Amém. Escuta o William Branham dizendo aqui. Ela já está unida, casada. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. Oh, William Branham, que bênção. Isso daqui é uma bênção, olha aqui. Vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. Rápido, é para me levar para a ceia das bodas, porque as bodas já foi feita aqui. Deixa eu ler aqui. Amém. Oh, meu Deus do céu. O relógio mata a gente. Mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas.
Quando a palavra aqui se une com a pessoa e os dois se tornam um, então o que faz isso então? Manifesta o Filho do Homem, provavelmente não os teólogos da igreja. Aí tem teólogos escrevendo livro contra nós, colocando uma interrogação em cima da maior foto que Deus deixou ser tirada aqui nos Estados Unidos. Da sua vinda, eles colocaram uma interrogação em cima. Me traz o livro então na minha pasta, pro lado de cima ali. Uma interrogação na maior foto. Incrédulos, teólogos. William Branham está dizendo aqui de vocês, olha aqui, ó. William Branham está falando bem de vocês aqui, ó. Manifesta o Filho do Homem novamente. Não os teólogos da igreja, porque eles não sabem nada. Pentecostais teólogos não sabem o nome do Pai. Teólogos da mensagem não sabem que o Cordeiro saiu do trono. Tomou o livro. Fizeram um livro dessa grossura, isso aqui é o primeiro volume, ainda tem mais. Contra nós. Falta de revelação, falta de luz. Sujar a foto. Isto é o caráter que eles têm. Espiritualmente, as igrejas deviam sair correndo desses homens. E dizer, vocês são falsos. Vocês põem interrogação onde não tem, é ponto final. Amém. Vamos terminar, Osmar. A palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra e a igreja faz a mesma coisa. Agora o Filho do Homem veio, abriu a palavra para nós, desceu do céu em carne humana em William Branham. Porque Deus, para descer do céu, tinha que ter um homem aqui na terra para poder entrar nele. Ele desceu do céu no Monte Pôr do Sol, arrebatou William Branham ao Monte Pôr do Sol. De cima do Monte Pôr do Sol, William Branham foi arrebatado na nuvem. William Branham estava com a roupa de caça, tirando os espinhos, carrapichos da barra da calça. O sétimo anjo passou ali. Vamos ali para cima, vamos conversar um pouco. Está ali 201 do sétimo selo. Marca, vai ler. Leia essa mensagem com a atração sobre a montanha. 140 em diante, para você ver onde que estava William Branham. Estava lá na nuvem. No 150 desta mensagem, com a atração sobre a montanha, eles dizem, eles estavam olhando para lá do Monte Lemon, para o Monte Pôr do Sol, e não viram quando estávamos flutuando no ar. Ele estava flutuando no ar juntamente com os 7 anjos que veio da eternidade. Isso que é mensagem para preparar a igreja para o arrebatamento. Primeira e segunda etapa foi muito boa para preparar nós para isso. Assim como a lei serviu de aio para conduzir a Cristo, primeira e segunda etapa serviu de aio condutor para nos conduzir à terceira etapa. Mas eu não fiquei, você não ficou na primeira e segunda. Entramos na terceira, casamos com Cristo. E agora é hora de ir para a festa das bodas. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade de crer na palavra e de ver estas coisas que teólogos não veem. Eu não estou baseado em teólogos. Eu não estou preocupado se grandes homens não veem, porque a sua palavra diz, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Eu estou preocupado é com a sua palavra, não com o que os grandes dizem. Os grandes não sabem nada, eles não têm revelação da palavra. Mas o Senhor manifestou esta revelação ao pequeno camponês, William Branham, e nós somos suficientemente humildes para descer do nosso pedestal, da primeira e segunda etapa, e dizer, eu aceito essa terceira, eu creio nela, eu abraço esta palavra, eu caso com ela agora. Mas se o meu irmão e a minha irmã já casou com essas outras mensagens que foram pregadas no Brasil, talvez você já casou com a ressurreição isolada, você não vai aceitar isso aqui mais não. Mas se não casou, você ainda vai aceitar. E se você já casou com a mensagem do anjo que evangelizou o Brasil e 7 países vizinhos, se você já casou, também você não vai no rapto não.
porque você já casou. Cristo está buscando alguém que não casou com essas mensagens para casar com essa terceira etapa que ele desceu do céu, no Filho do Homem, em William Branham, para fazer esse casamento. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de me sentir feliz contigo nesse casamento e ser-lhe fiel até o fim. Em nome do Senhor Jesus. Amém.